que o au pair é pra mim? Hi everybody, how are you today? I hope everybody's fine. Bem-vindos ao Pairs Future Au Pairs a mais uma aula aqui, né? Eu sempre falo para vocês que é aula para você tirar as dúvidas sobre o intercâmbio, dúvidas sobre inglês. E hoje a teacher vai conversar sobre se você realmente está preparada para ser au pair, assim como a Larissa Amâncio, que está aqui na nossa live, que foi aluna da teacher e hoje mora nos Estados Unidos como au pair. Sejam muito bem-vindas mais uma vez e hoje nós vamos começar. Vou jogar várias caraminholinhas aí na cabeça de vocês para que vocês possam pensar. Será mesmo que é para mim? Será mesmo que eu consigo fazer? Se eu tiver uma metodologia que me ajuda aí no passo a passo. Se realmente eu preciso de ajuda, hoje a teacher vai conversar com vocês. Larissa, seja muito bem-vinda. A Lari, mais uma Lari, enfim. Então vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar sobre 5 sinais de que por que você ainda não começou o seu processo. Por que você ainda não deu o pontapé inicial para escolher agência, para estudar inglês, que você sabe que é o primordial, porque sem inglês não tem match, sem inglês não tem visto, sem inglês não tem nada, não tem família, né? Não tem host family. Então, hoje a teacher vai fazer perguntas aqui para vocês. Peguem papel e caneta, já vamos começar para que você possa colocar em prática. Hi, Kelly! Hi, doutora Fabiola! Seja muito bem-vinda. Então, vamos lá. Gente, você começou a pesquisar sobre o au pair. Aí começa a aparecer a pessoa que embarcou, a pessoa que escolheu a família errada, a pessoa que não passou na entrevista, a pessoa que já está nos Estados Unidos, a au pair que já está nos Estados Unidos. E aí você se sente assim, meu Deus, por onde é que eu vou começar? O que eu faço? Primeiro eu tiro o passaporte, tiro o PID, né? E aí vão surgindo várias informações e você se perde, porque você não tem alguém ali para pegar na sua mão e falar, olha, é por aqui. Olha, primeiro a gente vai estudar o English. Primeiro a gente vai seguir pela etapa da agência e você vai entender como que as agências trabalham, como que é a diferença entre cada uma delas. E aí você começa a ter um norte. E eu quero que você se identifique nesse momento. Vão fazendo e colocando a mão na consciência, vocês que estão aqui. Muita gente já embarcou, que está aqui com a teacher na live hoje. E muita gente está chegando agora e vai chegar no decorrer aqui. E eu quero entender com você. Coloca aqui, responde para a teacher o porquê que você ainda não iniciou o seu processo. E eu vou dar algumas ideias aqui para vocês e vocês vão se identificando, vão escrevendo aí o porquê que você ainda não iniciou o seu processo. Primeiro momento, eu não iniciei o meu processo porque eu não tenho inglês. Porque eu considero que o meu inglês é fraco, que o meu inglês é básico e que eu nunca vou chegar como a Thay e a Rafa embarcaram domingo, né? Ontem. Porque o meu inglês é ruim, né, Kelly? Então, esse é um dos pontos. Eu não iniciei o meu processo porque eu tenho insegurança de deixar a minha família aqui no Brasil, de deixar entes queridos, de deixar meu namorado, minha namorada, de deixar meus pais, de deixar meus avós, né? E aí a gente fica assim, meu Deus! Ou eu tenho medo de embarcar e ficar sozinha, de não ter ninguém lá para eu conversar, ninguém lá para eu criar amizades, né? Tudo isso é essa insegurança de vou, não vou, né? Aí, a minha família, você não começou seu processo ainda porque a sua família não deixa. Porque a sua família não acredita que é algo
que você vai crescer como profissional, crescer como a pessoa, que vai mudar a sua mente, que você nunca mais vai ser a mesma pessoa depois que você fizer esse intercâmbio. Às vezes, gente, e eu já passei por isso, eu sempre falo pra vocês, né? Quando eu fui fazer meu primeiro intercâmbio, minha mãe foi comigo pra agência. Ela queria entender como é que funcionava. Naquela época, lá em 2009. E aí, claro, insegurança, e todo mundo tem, né? É pais sendo pais, gente. Né? A gente não quer o pior para os nossos filhos. Com certeza não, né? Ainda mais em outro país que não conhece ninguém e tal. Às vezes a gente não tem confiança na agência, então a gente quer ir até a agência para ver se realmente é idôneo, né? Tudo que a teacher, né, fala aqui das agências, tudo. Não, mas eu quero ir lá na agência para conhecer. Isso, vá, né? Converse. Porque, gente, tem pais e pais. Então a gente tem pais que tudo bem fazer a negociação pelo WhatsApp, tudo bem assinar virtualmente, mas tem pais que quer que vocês vão até a agência, conheça quem está te atendendo, o seu agente, sente mais segurança. Então o ponto é, minha família não deixa eu ir, né? Segundo, não sei por onde começar. Como eu falei pra vocês, às vezes a gente começa a pesquisar sobre o intercâmbio e o algoritmo automaticamente vai te mandar vídeos e vídeos e vídeos de pessoas que estão em diversos momentos do processo. A pessoa tá escolhendo a agência, a pessoa fechou com uma agência, mas não gostou, aí largou, foi para outra agência. Então a gente começa a aparecer pra gente várias opções de agência, várias experiências de pessoas que foram e gostaram, pessoas que aí meio assim ficou no balanço ali, enfim. Então, vai aparecer pra você. Não é à toa que a teacher tá aparecendo pra vocês. Vocês que estão chegando aqui pela primeira vez, vocês estão chegando porque vocês estão pesquisando sobre o intercâmbio de au pair, tá? E insegurança financeira. Quando a gente fala disso, a gente tem que entender, e vocês têm que entender, gente, que o intercâmbio de au pair é o intercâmbio mais barato até hoje, aqui no Brasil, na América do Sul, na Europa. É o intercâmbio mais barato. Se você colocar na ponta do lápis tudo que você vai gastar, você tem hoje agências, a maioria das agências exige que você tenha a carteira de motorista, tem agências que não, ou seja, você economiza nesse valor também, tá? Tem agências que sempre tem promoção, tem agências que tem fluxos mais rápidos, enfim. Se você colocar na ponta do lápis e comparar, se você começar a pesquisar, e eu falo pra vocês com propriedade, pesquisa aí o intercâmbio de au pair, o valor que você vai colocar, em média, 6.500, 7 mil reais, uma vez que o seu visto não foi negado, e não vai ser, porque você é aluna da teacher, tá? Por que eu te falo isso? Porque você construiu o inglês desde lá da entrevista da agência, desde o que você começou lá no verbo to be, lá no hello, no greetings, você construiu o inglês na sua cabeça. Por isso que a taxa de reprovação de visto de quem está na comunidade é baixíssima. Taxa de reprovação. Sabe quando você não passa no visto? Por quê? Porque se você segue o método, se você segue o direcionamento, se você acompanha o que a teacher fala, você vai ter o resultado esperado, assim como hoje nós tivemos a Mirella aprovada. E a Estela também aprovada. E a Emanuela também aprovada. Então, nós tivemos 3 pré-aprovações. Só fazendo um parênteses, a pré-aprovação é o primeiro ponto do seu visto J1 aprovado. Depois, você vai para as análises das redes sociais. Uma vez que suas redes sociais está tudo bem, não teve problema nenhum, você recebe a taxa de reciprocidade e assim você paga essa taxa e o seu passaporte chega na sua casa, tá? Então, o que acontece quando você segue esse caminho? O que acontece quando você segue um processo
que não é só de pegar a lista aí de perguntas, decorar e não saber nem o que você está decorando, né? Então, essa insegurança, às vezes você pensa assim, nossa, eu vou pagar 6 mil reais num intercâmbio e aí chega lá no visto, eu posso ter o visto negado? Pode. Se você não se preparar, não escolher a assessoria que vai te acompanhar nessa parte da assessoria de vistos, tudo certinho, pode ter o risco do seu visto ser negado sim. E principalmente por conta da sua comunicação. Então coloquem aqui, eu quero saber qual que é o problema que você não começou ainda o seu processo. É o inglês fraco? É medo de ficar sozinha? É família não deixa eu viajar? Não deixa eu ir, não deixa eu fazer o au pair? Não sei por onde começar, a teacher tá aqui para poder te ajudar. E insegurança financeira. Coloquem aqui que eu quero ver qual é a sua opinião. E o que acontece, né? A gente precisa de um apoio, a gente precisa de um caminho para que você possa seguir né? Como eu falei para vocês, vão surgir vídeos e vídeos e vídeos e vídeos. Em quem que eu vou acreditar? Qual filtro que eu tenho que ter pra falar, não, isso aqui é verdade, não, isso aqui faz sentido. Não, isso aqui, fiquei com dúvida. Não vou por essa agência não, porque minha amiga foi por essa agência, não deu certo e não vou. Como que a gente começa a filtrar isso, né? Quando você tem uma pessoa que te direciona. Quando você tem uma teacher que é especialista, né? No caso a teacher, pra te acompanhar desde a escolha da agência. Essa agência é assim, 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 o preço é assim. Você tem promoções assim, assim, assim. Depois application, depois online e depois o seu visto. Ou seja, você cumpre todas as etapas com direcionamento e não ali a Deus dará, entendeu? Você entende como que é o processo. Você entende se é aquela família para você ou não. Você tem esse contato que você, teacher, o handbook da minha família analisa pra mim, né? Isso é na comunidade, isso é a comunidade Au Pair Mood Essential. E você se sente parado e não avança? Hein, Júlia? Hein, Samantha? Você se sente parada e não avança? Mas por quê? Será que não tem o método? Ou será que tem o método e eu não faço? O que será? Né? Vou colocar aqui, ó, outros pontos que a gente precisa pensar. Vou mostrar para vocês os 5 sinais. Anota isso aí. 5 sinais que você não está dando passos para o seu intercâmbio de au pair. Ok? Ó, é de mensagens assim que eu gosto de receber. Teacher, acabei de chegar na casa da Host Family. Tamires acabou de chegar na casa da Host Family. Então, hoje, antes de entrar aqui com vocês, recebi uma mensagem que, teacher, marquei minha entrevista com a STB, que vai ser na quarta-feira. É sobre isso, entendeu? É sobre movimentos. Se a gente não participa, se a gente não cumpre o que é combinado, a gente não vai ter o resultado esperado. Principalmente para vocês. Né? Então, você sonha em morar fora, sonha, mas não tem dinheiro. Aí você fica matutando, meu Deus, o que eu vou fazer? Meu Deus do céu. Ou sonha, tem dinheiro, mas não tem experiência com crianças. O que você vai fazer? Né? Você ama crianças. Ama. Ou pelo menos não tem nenhum trauma. E aí, você muda, você começa na sua host family, de repente, a sua kid grita. Ou fala um pouco mais alto com você, né? E aí, gente, me conta, como que você se sentiria se a sua host family, se a sua host kid gritasse com você durante ali, tá brincando? Como? Coloquem aqui, ó, já me senti muito melhor.
Tá, Miris, linda? Agora sim vai dar. Então, pensa com a teacher, são situações e situações. O au pair é pra você? Se o au pair é pra você, você tem que estar aberto em algumas situações que você vai passar. Teacher, mas você vai... a criança é mal educada. Não, a criança ser mal educada é uma coisa. A educação da criança é uma coisa. Né? Agora, a gente tem que começar a entender como é que funciona esse sistema familiar no qual eu vou ser au pair. Né? Porque nem tudo são flores, gente. E nem vai ser. Pensa com a teacher, não é e não vai ser. Né? A gente pode ter sim uma família maravilhosa. Sempre vai ter uma coisinha que você não concorda. E sempre vai ter uma coisinha que a host family não concorda com você. Se tem problema na nossa família aqui do Brasil, vai ter problema lá, gente. Só mudou o endereço. Então, se você julga que o au pair é pra você, às vezes nós vamos ter que passar por algumas situações. E aí não é pra você repensar, mas é pra você achar uma forma qual você vai contornar essa situação. Então, gostar de criança é uma coisa. Saber lidar com criança é outra. Porque às vezes você fala assim, eu amo criança, amo. Você já cuidou realmente? Você teve contato? Né? Gente, vou contar um caso pra vocês. Essa questão de criança gritar, eu sou professora há 18 anos. Tá? Eu já dei aula em diversas escolas. Né? E uma vez, abrindo o jogo aqui com vocês, eu tava dando aula numa escola que tinha um aluninho, né, que tinha autismo. Né? E aí, gente, por isso que nada contra special needs. Eu sempre vou te colocar na sua razão. Teacher, eu amo special needs, eu sei que é difícil e tá tudo bem, super respeito. Mas, às vezes a gente tem experiência com special needs e a gente acha difícil, né? E pra você pensa assim, vou mudar para outro país e essa experiência às vezes vai ser um pouco mais harder, né, do que pode ser. Então, quando minhas alunas falam assim, teacher, eu tenho experiência com special needs, eu quero ir para uma família special needs, tudo bem, né? Só que tem esse consenso que é outra cultura, é outra língua, são outros comportamentos, apesar do autismo repetir alguns comportamentos, porém cada criança special needs é de um jeito. Aonde que eu quero chegar, tá? Esse é o tópico 2 aqui, você ama criança. E aí eu estava dando aula para esse pequenininho, tá? E ele tinha, acho que era um nível 2, 3 ali, um nível alto, tá? E ele dava crises constantes, né? E um certo dia tava ali, porque quando eu dava aula pra criança, gente, eu sentava no chão, e aí a gente brincava, dançava, pulava, e a criança era eu, né? Beleza, estava dando aula pra esse aluninho, e aí numa dessas crises ele me deu um tapa na cara, né? E aí eu falei assim, nossa... Aí, sabe aquela coisa, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E aí você tem que estar preparado para essas situações, se você lida com special needs, né? Beleza, fui pra casa, fiquei chateada, lógico que eu fiquei chateada, comentei com a minha coordenadora, lógico, mas, isso eu tô falando, né, dessa questão de special needs. E a criança que não é special needs, pode acontecer no momento dela gritar, dela esguelar, dela não sei o quê? Pode. Né? Aí que tá o ponto. Eu gosto de crianças, eu tenho experiência com crianças, só que eu tenho que saber que a criança tem momentos e momentos, não é ela ser mal educada, ok? Samanta, presencial na agência, dúvida genuína, não pesquisei sobre. Depende da agência. Qual agência? Coloca aqui pra teacher.
Você quer aprender inglês de verdade ou você quer aprender inglês decorado? Você quer aprender inglês de verdade, da vida real, que você consegue se comunicar com a sua host family? Ou você quer aprender inglês em cursinho genérico? O que é isso, cursinho genérico? Inglês geral, inglês que segue livro, inglês que não é específico para au pair. Qual é a sua ideia? Porque você vai estudar na escola, a escola não é específica para o intercâmbio de au pair. Ela não sabe as etapas. Cultural Care. Entrevista online, Samantha. Online. Todas da Cultural Care online. Tá? Então, pensem quando vocês escolhem a profissional que vai acompanhar vocês para cada etapa. Né? Porque se você escolhe o inglês, a Amanda tá aqui, ontem a gente se encontrou em São Paulo pessoalmente e ela contou a história dela. Então, ela fechou um pacote com uma profissional que não era do au pair, né? Então, assim, foram meses aí que a Amanda já poderia estar online. E o engraçado é que, né, Amanda? A Amanda repetia, por que eu não te achei antes? Por que eu não te encontrei antes? Por que eu não te... Teacher, por que eu não estou na comunidade antes? Por quê? Ela ter o direcionamento que ela tem hoje, e que eu não precisaria muito tempo e dinheiro, né? Então, pensem quando você vai ser au pair, se você quer aprender real, o inglês aplicado no au pair, ou se você não quer um inglês genuíno, se você quer um inglês aí, que a gente chama de inglês genérico. Vão mandando as perguntas aqui para vocês, para teacher. Você está na fase de transição da sua vida. Acabou o seu colegial lá, terceiro colegial, você não sabe se entra no cursinho, se faz o au pair, se entra na faculdade, se compra um carro, se tira a carta, você não sabe. Você está na fase de transição da sua vida. E aí, como é que você escolhe, né? E aí você vai falar assim, teacher, mas é melhor eu fazer o cursinho, fazer a faculdade primeiro, fazer o intercâmbio primeiro? A minha opinião. Eu, né, naquela época, 2009 eu me formei na faculdade de turismo. Estando na faculdade de turismo, eu já dava aula de inglês, já trabalhava com turismo, vocês sabem que a teacher também é guia. Enfim, neste meio de tempo de faculdade, eu consegui fazer 5 intercâmbios, estando na faculdade, 5. Por quê? Porque eu queria ser professora, eu queria ganhar fluência, então todo janeiro eu estava ali, em Nova York, repetindo estudos e dinâmicas e metodologias para ser quem eu sou hoje. Então foi um momento de investimento, que eu sabia que vivendo fora, estudando fora, aprendendo com professores realmente americanos, eu viraria, né, essa profissional que eu sou hoje, com a fluência que eu tenho hoje. Então, se você quer a minha opinião, você saiu do terceiro colegial e ainda, muitas vezes, gente, eu ouço muito alunos assim, de 17, de 16. Eu já tinha escolhido minha faculdade de turismo na 8ª série, entendeu? Eu já sabia o que eu queria. Então, tudo bem. Mas às vezes você sai do terceiro colegial, você não sabe o que você quer. Você nem passa pela sua cabeça o que você vai ser. Sabe o que você vai ser quando crescer? Você não sabe. E aí às vezes você escolhe... Hi dear, a Carolzinha! Você escolhe uma faculdade que você não queria, porque às vezes os pais falaram, vai nessa aqui, você não vai ficar sem estudar e tal. Gente, o que eu tô falando aqui é o que eu recebo diariamente aqui no privado, no direct, no Instagram, no WhatsApp. E aí, muitas das vezes você fica assim, eu não quero estudar agora, eu nem sei o que eu quero da vida. Vai fazer um intercâmbio. Você vai ficar 1, 2 anos, depois você volta, estuda e vai abrir a sua mente. Vai abrir porque você vai ter contato com pessoas do mundo inteiro.
Você, às vezes, vai se apaixonar por algo durante o intercâmbio. Apaixonar por uma profissão, por uma área, durante o intercâmbio. E, às vezes, duas possibilidades, voltar para o Brasil e fazer faculdade aqui, ou fazer faculdade nos Estados Unidos, na sua mudança de status, no término do seu au pair. Então, às vezes, o au pair é a saída ali, ó, terminei meu colegial, cara, não sei o que eu vou fazer, faz o intercâmbio. Vai tirar sua carta, vai ganhar sua experiência com crianças e vai viver essa experiência enquanto você está nova. Por quê? Vamos se passando os anos, gente. E a gente, pode acontecer tudo e mais um pouco para que você não embarque. Então, oi! É verdade, eu queria muita coisa, no final estava indecisa. Uma coisa que eu tinha certeza é que eu queria morar fora. Eu já tenho 24 anos, não acho que eu consigo mais, mas tenho muita vontade. Jéssica, coloca seu nome aqui para eu ver quem que é, por favor. Você tem 24, você consegue sim. Principalmente se você estiver na comunidade. A Teacher tem 1 ano e 6 meses. Você tem 24, você pode embarcar até 27. Um pouquinho, você pode fazer 27 lá, tá? Então, dá tempo sim. Dá tempo sim. Vem com a Teacher. Chama a Teacher aqui no direct que eu te explico como que você já começa a fazer inglês, já começa a estudar, assim como a Carol, que em breve vai tirar o visto J1. Aí, Carol começou e veio de outra rede social, apareceu, se deu super bem no grupo e hoje tá aí, já com a sua família, já com o seu visto agendado. Em breve vocês vão ver que a Carol foi aprovada aqui no J1, tá? Então, é assim que acontece. É um caminho, né, Carol? Um caminho que você vai percorrer para chegar no seu embarque, tá? E pensa, se você está no seu momento de transição, o au pair é a saída para você. O au pair vai abrir a mente para você sair da sua zona de conforto, primeira coisa. Sair da casa dos seus pais para você criar mais responsabilidade, criar mais autonomia, sabe? Você cresce totalmente, tá? Você muda, você entende que não é só a sua cidade de 60 mil habitantes, 70 mil habitantes, que não é só aquele emprego que você tem opção, não é só aquele mercado que você tem opção para trabalhar. Então, se você tá nessa parte de transição, o momento é você pensar, o au pair, nesse momento, é indicado para mim, porque eu quero voltar com uma outra visão de mundo. O meu inglês, que é o problema, muita insegurança, mas você não tá lá na Teacher. Tá, quais requisitos que você não tem? Coloca aqui que eu vou te dar uma consultoria gratuita aqui. Vem aqui com a Teacher que eu vou te explicar como é que você vai fazer parte da maior comunidade de inglês para au pairs e você vai ser a próxima a embarcar, junto com a Cat, junto com a Carol, junto com a Emily. Coloca aí que eu vou te auxiliando, ok? Tá, então, mas quais requisitos você não tem? Coloca aí que eu vou te ajudando. Você se sente que está parada no mundo. Todo mundo embarca. No começo eu tinha vergonha de ligar o microfone e falar inglês, mas com o tempo você fica mais tranquila e percebe o quanto tranquilo é e o quanto errar é, porque você vai errar. Gente, se você não errar, você não vai acertar, entendeu? Vem com a Teacher. Tem que errar, gente. Vai errar para acertar. Se for só o inglês, seja muito bem-vindo à comunidade. A comunidade Au Pair Mundo Essential, você tem 4 horas de inglês semanal. É para você. Se só falta o inglês, você já resolveu esse problema, tá? Chama a Teacher aqui que eu vou ter imenso prazer de te explicar como que você pode fazer parte.
Ó, a CNH dá tempo, que agora a CNH é mais rápida. Experiência com crianças, você pode fazer voluntariado, pode trabalhar no fim de semana, pode ter N possibilidades. Lá na comunidade tem um módulo só como adquirir experiências. E aí você vai cuidar de vizinho, de bebê de vizinho, criança de vizinho, parente, enfim. Pra tudo se dá jeito, tá? Então, vem com a teacher que eu te ajudo. Gente, voltando aqui no último, no sinal 5, por que você não começou ainda seu processo? Você se sente parada no mundo. Que é isso? Todo mundo embarca, só eu que não. Todo mundo viaja, todo mundo vai, só eu que não. Esse ano finalizei a penúltima etapa dos requisitos, que era a habilitação. O que me trava muito é o inglês, e eu sinto muita dificuldade no aprendizado mesmo. Tenho muita trava e segurança. Sempre me sinto muito perdida. Agora, né, Juju, vamos voltar com as aulas. Na verdade, começar as aulas, né, Juju? Tem que vir para as aulas presenciais, né, nas aulas online, ao vivo, para que você possa dar um gás aí no seu English, right? Fica a dica aí. Lembrando os horários, quarta-feira, 18h40, quinta, 7, 19 horas, e no sábado, 2 horas seguidas, das 7 às 9 da manhã. Teacher, não posso assistir. Assiste as gravações, porque tem tudo lá, tá? A parceria com a Márcia tem uma parte, lá na plataforma da Márcia, já tem algumas aulas da Teacher para você me conhecer e entender como que eu trabalho, tá? Aí, a partir daí, caso você queira fazer parte da comunidade, você também tem um valor especial para isso, tá bom? Aí, me chama aqui, Mari, que depois eu te passo também, tá? Quantos meses é seu curso? Então, eu tenho a comunidade para 6 meses e para 1 ano, tá? Você pode ficar comigo 6 meses ou 1 ano. São 4 horas semanais de aula. Estou pensando em fechar, o desconto é sua vista. Isso. Então, você tem essas duas opções. 6 meses da comunidade ou 1 ano, tá? E aí, o link também tá na bio, mas você pode dar uma olhada, tá? Mas como se você estiver na trilha da Márcia, você me dá um alô, me chama lá no WhatsApp, que eu te passo a parte especial, que é um valor diferente, tá bom? Gente, você já se sentiu assim que todo mundo embarca, você não? Coloca aqui. Você vê lá nas outras redes, todo mundo embarcando, todo mundo embarcou. E eu ficando pra trás. Você já passou isso na sua cabeça? E já passou na sua cabeça o porquê que isso acontece? Por que você não vai? Por que você não caminha? Por que você não anda? Já passou? Tá? Então, vamos lá. Vamos refletir aqui com a teacher. Se meu inglês é fraco, por que ele é fraco? Será que é a falta do método? Será que é falta de acompanhamento? Ou será que eu tenho medo e vou ficar com esse medo eterno e eu não vou fazer nada, movimento nenhum, para eu poder dar passos, para eu fazer entrevista da agência e tal? Pensa aí. Será que eu tenho todo o material, eu tenho tudo, mas não vai? O que acontece? Por que eu não vou? O que eu me sinto, como eu me sinto, que eu não consigo progredir, que eu não consigo quebrar essa barreira de, meu Deus, tá todo mundo me olhando, como é que vai ser? Vai olhar, gente, a Roche Family vai te olhar cara a cara, tete a tete. Você vai ter que falar com a Roche Family, você vai ter que responder para a Roche Family, você vai ter que perguntar para a Roche Family, e principalmente não é só perguntar, não, é perguntar com naturalidade. Não é só ler a pergunta ali, ó. Entendeu? Então, esse nível de naturalidade que muitas pessoas, muitas au pairs vão para a entrevista da família, não tem esse nível de naturalidade. Ah, não, teacher, eu vou só ler aqui. Não vai ler, não. Não é para ler. Não é para ler. É para você estudar. É para você... Pode deixar de apoio? Lógico. Mas não é para você passar para a Roche Family que você tá lendo, gente. Onde já se viu isso? Você tá numa entrevista de emprego, você tá lendo seu currículo.
Então, eu sou formada em turismo, pós-graduação em inglês, e eu aqui lendo, ó. Aí, gente, concorda comigo? Você tá lendo numa entrevista de emprego, a Roche Family tá te entrevistando para um emprego. Como que pode? Né? E aí, por isso que eu falo pra vocês que a gente, nos Skypes, o nosso inglês dá uma guinada. Assim, ó. Por quê? Porque você vai conversar com o nativo. Não dá pra falar português. Teacher, mas eu pesquisei ele no Google rapidinho. Não, tudo bem, that's okay. Agora, pensem comigo. Pensem comigo. Você lê a entrevista, gente? Lê a pergunta? Não dá. Não dá. É por isso que eu falo tanto para as meninas, gente, isso é o cuidado. Porque se você ficar lendo, qual família vai te escolher? Vai demorar para você fechar seu match. Como a gente tem pessoas que têm um inglês muito bom e demora para fechar match, sim, porque esse momento aí demora mesmo. Mas tem gente que fecha um mês. Né? A gente tem um exemplo da Laura que fechou tudo em um mês, fez entrevista, passou, tá lá já. A gente vai fazer 3 meses já que a Laura embarcou. Então, tudo depende de você, né? Eu tenho medo de ficar sozinha. Gente, o que mais você vai fazer de amizade? Eu tenho amigos lá de 2009 até hoje, que eu tenho contato, que eu converso. Mas, pensem bem. Se você não for com a cabeça aberta, se você for e ficar no mesmo mundinho que você acha que você vai ficar aqui no Brasil, não vai fazer amizades. Você vai ficar lá no seu quartinho, quietinha. Por quê? Porque você não consegue se comunicar, porque você tem saudade de todo mundo e você não vai aberta a expandir a sua cabeça. Quando a gente fala o porquê que você quer ser au pair e você fala assim que eu quero conhecer pessoas, meet new people. Tem que ser meet new people. Não é só colocar lá, não. É você ir com essa abertura. E para você conhecer pessoas, você precisa falar inglês. Como que você vai conversar com uma pessoa americana, de onde é que for, entendeu? A pessoa só fala inglês. Como? Se você vai fazer amizades, se você não tem inglês da vida real, se você não tem inglês, olha lá, eu, a Cássia, planejando Asia Trip. Por que pode planejar? E por que vai? Porque ambas estão na comunidade. Ambas falam inglês, falam, respondem, perguntam. Teacher, grava um áudio aqui dessas palavras. A Carol mesmo. A Cássia, mesma coisa. Teacher, grava o áudio aqui pra mim. Então, você aproveita quem está do seu lado. Você aproveita que a teacher tá aqui pra isso. A teacher tá aqui pra ajudar. A teacher tá aqui pra me corrigir. A teacher me dá abertura de resposta. Teacher, o que você acha disso aqui? É pra isso que eu estou aqui, né? Então, é você se sentir acolhida. Agora, se você vai para uma cidade, para um país, tarará, e você fica com a mesma cabecinha dos 60 mil habitantes da sua cidade, gente, não vai. Você não vai conversar. Você vai depender da amiga para poder viajar. Não é o caso aqui, que elas amam, que elas vão pro Japão, pra China e tal. É outro rolê. Mas, se a amiga não for na esquina, você também não vai. Aí... Gente, né? Então, não tenham medo. Você tá com medo? Vai com medo mesmo. Eu enfrento medos particulares todos os dias. Eu luto contra isso todos os dias. Vem uma coisa assim, meu Deus, vou fazer isso, meu Deus, que medo. Vou. Entendeu? Eu tenho que ir. Se eu não for, ninguém vai por mim. É a mesma coisa você lá. Se você não for, quem que vai pra você? Nossa, surgiu uma oportunidade aqui, uma passagem maravilhosa para eu pra Yellowstone. E aí, vamos comigo. Ninguém quer ir, eu também não vou. Aí eu me coloco na caixinha aqui e fico aqui na caixinha. Não vou, perco oportunidades. Não fui por culpa dos outros.
A culpa é dos outros ou é minha? Não, não é, gente. Presta atenção. Vai curtir. Vai aproveitar. Tenham liberdade. E você só consegue ter liberdade se você se comunica, se você tem inglês. Porque você vai lá pro Yellowstone, que é tudo diferente, e pá. Como é que você vai se comunicar lá? Em inglês. Mas você tem que saber o que é, como é que né? Sou muito assim no Brasil, não saio se minhas irmãs não forem. É algo que eu sei que eu vou ter que mudar. Vai ter, Carol. Você já sabe. Fulana vai. Se não vai, tô indo. Entendeu? Já fui, já tô lá, já voltei. Não dá. E, às vezes, a gente deixa de ter experiências pelo nosso medo. E aí tem uma coisa. Eu não sei por onde começar. Eu não sei o que eu faço. Eu comecei a live falando isso. Eu não sei se eu começo em inglês, se eu escolho a agência, se eu fecho com a agência. Não feche a agência antes de entrar na comunidade, tá? Não feche a agência antes de começar na comunidade. Por quê, teacher? Porque aqui você tem um direcionamento de agência por agência. Quanto ao caso da Carol. Carol, quando entrou, fez todo o processo por uma agência, né? Já dizia o Chorão, o medo cega os nossos sonhos. O medo segue os nossos... Yasmin, já falei, o medo cega os nossos sonhos. Não deixe o medo cegar os seus. Não deixe. Tá? Não deixe. Porque a teacher lida com isso, contra isso, every Sunday day. Eu sei que você também que tá aqui assistindo, a teacher lida também. Eu tenho certeza absoluta que você lida com medos, inúmeros medos. E eu também. Tá? Então, mas a diferença é de quem tá com medinho ali, mas vai mesmo assim. E quem o medo consegue controlar. Então não deixe o medo te controlar, não. Tá? Depois você lembra dessa aula, lembra da teacher. A teacher falou pra eu ir, cara, eu vou. Voltando aqui. Carol começou na STB, né? Começou na STB, tudo, fez processo, tudo, tal. E aí, tava demorando um pouquinho ali o fluxo, tá? Gente, isso aí são picos. Depois que ela fechou com outra agência, começou a surgir um monte de família, né, Carol? Vai entender, né, gente? E aí começou, ela pegou e falou assim, teacher, o que você acha de eu ficar online por 2 agências? Falei, vai, só vai. Aí ela entrou em contato com a Cultural Care, fez a entrevista de perfil, passou, entrevista de inglês, passou. Fechou o match, acabou fechando o match pela Cultural Care, né? E vai tirar o visto aí muito em breve. Então, imaginem vocês, se você não tem esse direcionamento. Às vezes você vai falar assim, não pode ficar online por 2 agências. Não pode ficar online por 3 agências. Tem gente que fala que não pode, gente. Pode. Eu tô falando pra você que pode. Que todo mundo, quando começa a dar uma... E é vice-versa. Tô na Ápia, vou pra STB. Tô na STB, vou pra Cultural Care. Tô na Cultural Care, vou pra STB. É aonde você consegue fluir. Entende? Então, pensa. Imagina se a Carol se ela tivesse fazendo por conta. Se ela tivesse fazendo sozinha. Se ela não tivesse o direcionamento, principalmente agora, na etapa do visto. O que pode acontecer? Vocês já sabem, né? Eu não sei por onde começar. Aonde você vai começar? Você vai começar na comunidade. Por quê? Porque lá você vai ter o inglês passo a passo. Entrevista de todas as agências. Tudo que você precisa. Porque ele é mais que só um cursinho de inglês. Ele não é só mais um cursinho de inglês. Ele não é um cursinho de inglês.
Ele é tudo o que você precisa para ser au pair nos Estados Unidos e na Europa. Mas é tudo mesmo. Sabe o que é tudo? Piscou, tem lá? Tem. Módulo tal, vai lá. Carol tá lá, ela sabe. Né? Então, agora, pensando aqui. Vocês não sabem por onde começar. Tô perdida. Meu inglês é ruim. Meu inglês é fraco, péssimo, não sei. Principalmente, eu não sei montar frases. Eu não sei estrutura. Isso chama-se estrutura. Afirmativa, negativa, interrogativa. É a primeira coisa que tem lá na comunidade. Na jornada de inglês da au pair. A primeira. E fora que lá tem um módulo específico só de estruturas. Entenda a estrutura afirmativa. Entenda a estrutura negativa. E só para te dar um spoiler, todos os tempos verbais são iguais. Você aprende isso lá na comunidade. A comunidade Au Pair Mood Essential é feita e pensada para você que quer ser au pair com inglês real. O inglês focado em cada etapa. Respeitando o seu ritmo, respeitando o seu tempo. E claro que ele é em grupo. Mas é em grupo. É em grupo. Vocês viram que esse fim de semana eu estava em Curitiba em grupo? Vocês viram que fiquei 3 dias estudando em grupo? E é por isso que eu estou aqui hoje, porque eu ando em grupo. A diferença de você andar sozinho, você não sabe aonde pegar, o que fazer, como estudar. Agora em grupo não. Você tem, não sei, tô perdida. Teacher, me ajuda. A Carol, me ajuda. Amanda, me ajuda. Qualquer pessoa que você marcar lá no grupo, essa pessoa, Adriele, me ajuda, vai te ajudar. Por isso que é diferente, é uma comunidade. Adri, acabei de falar de você. Tem um diferencial. Adri deu um salto, um boom na vida dela, no inglês dela, que vocês não têm noção, tá? Foi em um alinhamento que surgiu a data da entrevista, ela fez a entrevista, passou na entrevista e aí? Já vai em breve ficar online, né? E tudo isso dentro da comunidade. Mas é grupo, é muita gente. Gente, você quer ir sozinho? Você pode ir sozinho. Mas vai demorar muito mais tempo para você embarcar. Vai, né? Vai demorar muito mais tempo. Escuta isso. Quando você tem várias pessoas com o mesmo ideal, com o mesmo objetivo, que é falar inglês, pensando que são 4 horas semanais, gente. 4 horas de inglês semanal, ao vivo. Não sei, né, Dri? Ou a pessoa fala inglês, ou a pessoa aprende inglês, ou a pessoa... Não sei. Né? Então, pensa no seu direcionamento, nas informações que você tem, tá? E se você ficou aqui até agora, se você compreendeu realmente que a comunidade é pra você, seja muito bem-vinda à comunidade Au Pair Mood Essential. Aqui você realmente aprende o inglês, que é para todas as etapas do seu processo. Desde a escolha da agência até o seu embarque, direcionamento com o Host Family, ajuda com o seu application, com o seu vídeo, com todas etapas do seu processo. Por que é desde a escolha da agência? Para você não escolher uma agência que não dá tempo de você ir, porque você está na idade limite. Aí você chega lá, você assina com a agência, assina com a teacher. Aí quando eu vou ver como é que tá seu processo, eu falo, teacher, eu fechei com essa agência aqui, mas eu tenho que fazer tal exame, mas eu já vou fazer 26 e eu...
Entende? Por isso que eu te oriento, te falo, te aconselho com o maior carinho. Nós não podemos perder dinheiro. Vem cá. O dinheiro para nós é muito valioso. Você aí que trabalha em 3 empregos, né? Eu entendo super você, porque eu dava aula em 4 escolas ao mesmo tempo, né? Então você que vai de ônibus, vai de metrô, vai de ônibus, vai de trem, sabe essa loucura? A gente não pode perder dinheiro. Dinheiro é valioso pra gente. Demora pra gente ganhar. Aí você vai lá, sem orientação, fecha com aquela agência lá, que papá, chega lá, você perde dinheiro, porque não vai dar tempo de você cumprir o que você precisa cumprir. E lá se vão quase R$1.000, que você poderia já estar quase tirando visto com esses R$1.000 que talvez você tenha perdido. Então, pensa, Katícia, a comunidade é feita e pensada para você que quer ter um atendimento realmente no seu objetivo. Qual é o seu objetivo? Falar inglês para ser au pair. Aqui na comunidade você tem. Right? Então, nos vemos na próxima aula. Have a nice week, everyone!